numa competição como o Mundial, nós muitas vezes precisamos muito mais de um grupo do que de uma estrela somente. O vídeo de hoje é sobre a relação do Romário e do Filipão, que tirou o baixinho da Copa do Mundo de 2002. Você se lembra dessa história? Eu vou te contar ao longo desse vídeo, que começa com um baixinho já sendo convocado antes mesmo do Filipão assumir a seleção brasileira em 2001. Ele que estava vivendo um grande momento de artilheiro desde o final dos anos 90 ali com o Flamengo, depois no Vasco da Gama ali de 2000, sendo artilheiro de tudo, ganhando títulos importantes como a Mercosul, Campeonato Brasileiro, marcando gols em finais com uma média de gols absurda. Só para você ter noção, de 2000 a 2002, até a Copa do Mundo, ele fez 134 gols em 137 jogos. É uma média absurda demais. Um gol por jogo praticamente. Isso ele já veterano, em mais de 30 anos. Ele foi artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2001, com 21 gols, mesmo o Vasco da Gama não chegando às fases decisivas do Brasileirão, que ainda era mata-mata, mostrando como que o Romário era um atacante especial. E nesse período, ele foi convocado pelo Vanderlei Luxemburgo para uma partida contra a Bolívia, fez 3 gols. Como já disse o Falcão no primeiro tempo, o Brasil só recupera a bola quando a Bolívia erra, dá de graça, assim como foi nesse lance. Olha o contra-ataque, a enfiada de bola, é sua, baixinho, lá vai Romário, bateu o Romário, gol! Um jogo contra a Venezuela, o Brasil venceu de 6-0. Você sabe quantos gols o Romário fez nesse jogo? Fez 4 gols. Isso mesmo, 4 gols do Romário. O ataque da seleção brasileira é Euler e Romário. O ataque do Vasco da Gama. O Leão também continuou chamando o baixinho. Ele participou de um jogo contra a seleção peruana, 1-1. Gol de quem? Dele, né? Romário. Ele fez 8 gols nessas eliminatórias. O mesmo do rival, dos dois foram artilheiros. Mas o Romário, com 3 jogos, com essa média de gols absurda, mostra um nível que o baixinho estava jogando ali, decisivo demais. Com a camisa da amarelinha, como a gente já falou em vários outros programas, ele sempre correspondeu à altura. O Emerson Leão tinha assumido, como eu falei, teve o jogo contra a seleção peruana, mas o baixinho não foi para a Copa das Confederações daquele ano, de 2001. O Leão resolveu chamar um time alternativo, a gente até fez um vídeo aí sobre esse momento conturbado da seleção, e o Brasil acabou fazendo uma péssima campanha, sendo eliminado, vamos dizer assim, para a Austrália, perdendo o jogo, sendo a primeira derrota da seleção brasileira para uma seleção da Oceania. Chipperfield, vem o cruzamento, bola pelo alto! Gol da Austrália! Aí que teve a mudança de chave, o delegado Antônio Lopes resolveu, junto com Ricardo Teixeira, o presidente da CBF naquele momento, chamar o Filipão, que estava em alta, ele que estava no Cruzeiro, vinha numa ascensão na carreira meteórica, desde o Criciúma ali, no início dos anos 90, ganhando Copa do Brasil, depois a incrível jornada dele no Grêmio, ganhando Libertadores, Campeonato Brasileiro, Campeonato Gaúcho, Copa do Brasil, monstruoso. Aí ele teve um período curto no Japão, que também ganhou o Campeonato Japonês, aí retornou ao futebol brasileiro, fez aquele timaço do Palmeiras, da Parmalat do final dos anos 90, o último grande time, vamos dizer assim, daquela era da Parmalat, ganhando Libertadores, Mercosul, títulos importantes, Copa dos Campeões, mostrando toda a força que o Palmeiras tinha. E vale também a ressalva dele conhecer muitos jogadores daquele período, e depois ele ia posteriormente chamar para a seleção brasileira, de enfrentar, de trabalhar também junto. E depois no Cruzeiro, no início dos anos 2000 ali, que ele ganhou, o único título dele foi a Copa Sul Minas, mas vale também a ressalva que ele deixou tudo montado depois pro Vanderlei fazer aquela campanha extraordinária com o Cruzeiro. Foi o início, o embrião daquele timaço do Cruzeiro. Foi aí então que, com esse enorme sucesso desde o começo dos anos 90 até ali o início dos anos 2000, Ricardo Teixeira o chamou para ser técnico da seleção brasileira. Já vou responder, tá? Porque já sei qual é a pergunta. Então, à noite eu recebi um convite para conversar com a direção da CBF.
num momento bastante difícil do Brasil, como eu já falei, tinha CPI contra o Vanderlei, por isso que ele também saiu da seleção brasileira. Tinha um mau resultado do Emerson Leão, que foi bastante cobrado, principalmente pelas convocações e jogadores que foram. O resultado do Brasil também muito decepcionante. Aí você tinha o Filipão, que era um técnico também linha dura, mas ao mesmo tempo paizão, e tinha pela frente umas eliminatórias que o Brasil tava oscilando demais, né? Fazendo até bons jogos, mas também oscilava em partidas bem ruins. E o primeiro jogo do Filipão seria contra o Uruguai, no Estádio Centenário, no dia 1º de julho de 2001, pouco tempo antes da Copa do Mundo de 2002, menos de um ano, uma responsabilidade grande. Ele chamou o Romário nesse jogo, vamos contextualizar agora. Foi o primeiro jogo do Filipão à frente da seleção brasileira, logo uma pedreira, time do Recoba, do goleiro Carine, do zagueirão Monteiro da Juventus. Time bom, duro, né? Como o futebol uruguaio é, mas ao mesmo tempo com qualidade técnica muito refinada. E o Romário, nesse jogo contra o Uruguai, ele era o capitão da seleção brasileira. Vale essa lembrança aí que muita gente esquece. O Filipão, sabendo da responsabilidade, da cobrança que tinha, colocou o Romário sendo a liderança, né, o principal nome ali do Brasil naquele momento, pelo que ele vinha fazendo e pelo que ele fez com a camisa da amarelinha. O Brasil perdeu o jogo, né, 1-0. Magajanes contra Marcos. São Marcos, será que ele pega? Vamos lá, partiu Magajanes, pé esquerdo, bateu, é gol! Do Uruguai! O Brasil ia jogar a Copa América de 2001 na Colômbia, mas a Colômbia estava vivendo um momento bastante conturbado, muita violência no país, e teve também um caso que o Mauro Silva, o nosso meio-campista, campeão do mundo em 94, ele pediu dispensa da seleção brasileira. Isso incomodou o Filipão, que não o chamou mais, e o Romário também, ele sendo o capitão do time, pediu para não jogar essa Copa América de 2001. Isso aí irritou demais o Filipão, ele que tinha alegado que ia fazer uma cirurgia no olho, mas, porém, todavia, contudo, o Romário participou de uns amistosos do Vasco da Gama nos Estados Unidos. Estava ele ali junto com o Eurico Miranda, um desafeto histórico do Filipão. Isso mexeu demais com os brios, né, do Filipão, que após isso aí nunca mais sequer cogitou chamar o Romário para a seleção brasileira. Já estava bem decidido, até porque a famosa demissão do Oswaldo de Oliveira na Copa João Avelange de 2000 foi por causa que o Oswaldo foi abraçar, né, cumprimentar o Filipão. Isso o Eurico não aceitou. Eu não gostei do abraço dele aqui no Filipão. Aí chamou o Joel Santana, que depois foi campeão, tal, beleza. Mas tinha essa rusga entre os dois. E além também de uma história que o Filipão mesmo conta, que ele viu uma entrevista ali da mãe do Romário, emocionada, pedindo que o filho fosse convocado, que ele estava vivendo um momento especial, que seria seu último grande momento na carreira, principalmente com a camisa da amarelinha, que ele sempre jogou muito. Só que no final do vídeo, aparece o Eurico Miranda. Pegadinha do malandro. Aí ele ficou mais zangado ainda, falou que era uma armação e tal. Isso tudo foi minando, né, a relação entre os dois. Teve também a famosa história da aeromoça no jogo contra o Uruguai, que o Romário fala que é mentira. Alguns jogadores já afirmam que viu. Então fica esse disse-me-disse, mas quem saiu prejudicado nessa história foi o Romário. O técnico, inclusive, se irritou quando perguntado se poderia chamar Romário. Mas quem garantiu a ti que eu ia chamar? Eu estou te fazendo essa colocação. Então faz outra pergunta que essa está morta. Não, responder o quê? Isso não tem. Se eu não convoquei há 5 dias atrás, vou convocar agora? Como eu falei, o Brasil estava oscilando demais nas eliminatórias, aí já não era culpa dele, que ele só tinha um jogo até então contra o Uruguai. O Brasil foi ganhando, perdeu para a Argentina por 2-1. Teve o famoso jogo contra a Venezuela, jogo de vida ou morte, que teve a participação do Luizão, que foi muito importante ali, praticamente garantiu a convocação dele para a Copa do Mundo, que ele marcou 2 gols. O Filipão nesse período também testava muitos atacantes, tinha o Jardel também. Ele tinha levado para a Copa América o Guilherme, do Atlético Mineiro, um atacante também fazedor de gols, porque ele tinha essa dúvida, mas com o Luizão ali na reta final ganhando um certo protagonismo, e ele também, de ter enfrentado várias vezes ali no Palmeiras e Corinthians, já conhecia muito bem a figura, e foi se formando um elenco muito importante
Também os próprios jogadores contam que o Filipão, após todos esses fatos do Romário com ele diz que estava esperando o Ronaldo se recuperar fisicamente para contar com um fenômeno, porque sabia que ele seria algo a mais para a seleção brasileira. E para fechar essa rusga de Romário e Filipão, a gente não pode deixar de falar que teve uma reunião do Filipão com o Ricardo Teixeira, mas antes disso, o Ricardo Teixeira havia conversado com o Romário e prometido a ele que jogaria a Copa do Mundo de 2002. Sobre o que conversaram? Coisas bem positivas, para mim e para ele também. Só que o Filipão diz que o Ricardo Teixeira, na sua conversa com ele, não prometeu nada, só falou dos bônus e ônus, que era convocar o Romário para a seleção brasileira, e deixou bem à vontade o Filipão decidir. E foi o que o Filipão decidiu. Mesmo com um clamor nacional gigantesco, todo mundo pedindo. A expectativa de que Felipão pode mesmo deixar Romário de fora uniu dezenas de pessoas em frente à sede da CBF, dispostas a fazer barulho. Os poucos metros que separavam o prédio do carro que aguardava o técnico se transformaram numa via crucis. Filipão teve que mostrar sangue frio entre tantos esbarrões e gritos da torcida. O Jornal Nacional fazendo matérias, reportagens, instigando o torcedor brasileiro a pedir a convocação do Romário. Teve até o presidente da época, o Fernando Henrique Cardoso, pedindo a convocação do Romário. E chegando ali na reta final, com tudo isso que eu havia falado, desde lá de trás, com o Eurico Miranda, Romário, o negócio da Aeromoça, a dispensa dele da Copa América de 2001 e depois ele participando dos amistosos do Vasco da Gama. Essas coisinhas tudo foram, acho que, irritando o Filipão, que na reta final já sabia muito bem o que ele queria. Era só o Ronaldo se recuperar e foi o que aconteceu, graças a Deus. A gente viu a Copa do Mundo extraordinária que o fenômeno fez. Mas o Romário fica com esse ressentimento, que eu também acho que ficaria. Na Copa do Mundo ele viu no estúdio da Rede Globo, ele foi comentarista nessa Copa do Mundo de 2002 e viu a seleção brasileira ganhar todos os jogos, passar por cima de todo mundo. Venceu a Alemanha na final com 2 gols do Ronaldo Fenômeno. Então a história toda tinha para dar errado, porque o Romário era o cara do futebol brasileiro, a principal referência, vamos dizer assim. E a gente viu, para arrematar a história, que o Filipão estava certo. Ele não levou o Romário, não levou o Mauro Silva, por causa da dispensa também na Copa América. Não levou na reta final de Djalminha, por causa daquela cabeçada, vamos dizer assim, o técnico do La Coruña. E abraçou, formou a família escolar. Deu muito certo, o Brasil campeão do mundo, nosso último título mundial. Na minha opinião, que o Brasil vai ficar ainda um bom tempo sem ganhar a Copa do Mundo, porque as outras seleções vem cada vez mais forte. E principalmente, o futebol brasileiro precisa se modernizar, acabar com essa bagunça. A CBF, principalmente, tem um poder sobre a seleção brasileira e a gente vê que eles só estão visando o dinheiro. E aí, deixa a sua opinião aí sobre essa história polêmica do Romário e do Filipão. Comente aí, compartilha. Deixe nos comentários outras sugestões que eu vou respondendo aí ao longo dos dias, das semanas. Bora aí para mais vídeos como esse. Valeu, até a próxima. Por fim, um pedido público de desculpas. Eu talvez não deva ter tido alguma atitude inconscientemente, ou não deva ter falado alguma coisa em prol do grupo. Pode ser, pode ter sido. Isso acontece, faz parte da nossa vida. Se isso realmente não aconteceu, eu peço desculpa, não só o Filipão, que é o treinador, eu peço desculpa ao grupo que hoje está praticamente formado para a Copa do Mundo.